Boa noite, irmãos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023. Nós vamos dar início agora ao culto de alicerce bíblico. Pastor Hélio Piovesan, filho, vai falar sobre Jesus, o suficiente Salvador. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Igreja de Interlagos, no canal do YouTube também, Igreja de Interlagos, nosso site também, www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai ter os horários dos cultos, além desse culto, no meio da semana, ou quase no meio, né, nós temos o nosso culto da família no domingo. Seja muito bem-vindo. Se tiver dúvida, pode mandar um e-mail no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br, que o pastor vai estar respondendo sua dúvida. Amém? Vamos só fazer uma breve oração para passar a palavra para o pastor. Senhor Deus, nós declaramos a Ti, Senhor, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. E te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, ouvindo da Tua palavra, participando, Senhor. Nós abençoamos a todos os que forem ouvir essa palavra, tanto agora pessoalmente, como depois nos vídeos, Pai, que Tu possa, Senhor, falar ao coração, Senhor, falar na mente, Senhor, abra a mente das pessoas, abra o coração para que elas possam entender, Senhor, abra os olhos, Senhor, para que elas possam compreender a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico. Essa é a terceira parte. Nós dividimos em 3 partes esse estudo de Jesus suficiente Salvador. Hoje eu vou tentar ser bastante técnico. A parte mais, assim, aquilo que a gente viu nas outras partes, eram, assim, mais sobre a situação humana. Agora eu vou falar bastante sobre a Bíblia, sobre a doutrina a respeito da salvação e da morte física. Então presta bem atenção, se você tiver aí um caderno, uma caneta, eu pretendo não ler os versículos, porque são muitos, então se você quiser depois aprofundar, faça isso, aprofunde. Pegue os versículos, eu vou citar os versículos, aí você volta à gravação, pega, anota e vai estudar, tá bom? Jesus Cristo, ele é Salvador. Ele é Salvador. E nas outras partes, na primeira e na segunda parte, eu falei que Jesus salva. Mas ele salva do quê? Ele nos salva da morte. Essa é a questão toda. Ele nos salva da morte. Porque a morte, ela não é uma coisa boa. A morte não é uma coisa boa. Todos nós, e eu provei isso das outras versões que eu falei, eu mostrei para vocês que a morte ela foi inserida no contexto da humanidade em função da desobediência. Isso está lá em Gênesis 2, verso 17. E lá você vai encontrar a questão da introdução da morte. Quando Jeová fala assim: se comeres deste fruto, certamente morrerás. Ora, e se eu não comer, então eu não morrerei. Ora, se Adão não tivesse comido daquele fruto, junto com a sua esposa, ele estaria vivo até hoje. Vivo para sempre. Então, a morte, ela é introduzida por causa da desobediência. Mas isso eu falei lá das outras vezes, tá bom? Agora, falando um pouquinho sobre a morte, existem duas mortes, né?
que a gente precisa entender. 2 mortes. A primeira morte é aquela morte em que a vida se esvai do corpo, ela sai do corpo. O corpo humano para de funcionar. O rim para de filtrar o sangue, o fígado para de produzir as enzimas, o estômago para de fazer digestão, o cérebro para de mandar sinais, e aí começa a decomposição do corpo. Acontece que as bactérias e todo tipo de organismo começa a deglutir, a comer o corpo. E aí começa a decomposição. E essa decomposição não é brincadeira, é uma coisa séria. Né? Todos que morrem fisicamente vão para o cemitério. E lá no cemitério, o corpo se decompõe. Fica só os ossos e os cabelos e as unhas e mais algumas coisinhas. Né? Passa-se um tempo, você tem que ir lá e retirar esses ossos, né, para desocupar o local. É assim que é a morte física. E essa é a morte física prometida para aqueles que desobedecessem. E essa morte física entrou na humanidade através de Adão em função da sua desobediência. Caso você queira, você pode olhar lá em 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22, e Romanos 5:12. Você pode encontrar isso daí lá, tá bom? Então, essa morte, ela acontece porque o tempo passa, e aí nós envelhecemos. E chega um momento em que a vida fica insustentável naquele corpo. E aí acontece uma falha geral, generalizada. E com esta falha generalizada em função do envelhecimento, ou em função de alguma doença, a vida vai embora, ela termina. E esta morte física, por incrível que pareça, é a menos importante. Jesus, o nosso Salvador, ele não deu importância para a morte física. Para Jesus, restaurar uma pessoa, ressuscitar uma pessoa, é fácil. Percebe? Porque a morte física não é uma decisão pessoal. Eu não posso simplesmente falar assim, eu vou morrer, eu quero morrer e eu morrerei. E de repente acontece a morte. Não é uma decisão física, não é uma decisão pessoal. Por isso que Jesus e os discípulos, principalmente Paulo, considera a morte como um sono. Por quê? A restauração física de uma pessoa morta, para Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Percebe? Tem um versículo lá em João 11, quando Jesus, 11:11, tá? Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? Assim falou, e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Ou seja, Jesus não estava preocupado, nem uma vírgula a respeito da restauração física. E tem mais textos que falam sobre a morte. E trata a morte física, essa que acontece quando os órgãos internos falham, entram em falência. Essa morte física é tratada na Bíblia como um sono, uma coisa fácil de resolver. Então, você que está anotando aí, pega a sua caneta e escreve aí, ó. Mateus 9:24. 1 Coríntios 11:30. 1 Coríntios 15:6. E depois verso 20. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 15. Nesses versículos, você vai perceber
que a morte física é uma coisa tratada como um sono. Jesus não está preocupado com a morte física, porque tratar da morte física para Jesus é fácil. Percebe? Assim como ele chegou para Lázaro e falou, Lázaro, levanta. Quando ele chegou para aquela menina, falou, Talita, levanta. E tantos outros. Senhor, meu servo está morrendo. Basta o senhor falar uma palavrinha e ele vai ser salvo. Aí Jesus, nunca vi tanta fé. Vai, porque o teu servo já está vivo, já está bem, já está curado. Percebe? Essa faceta de Jesus é muito interessante. Jesus não está preocupado com a sua morte física. Uma vírgula, mas nenhuma vírgula. Entendeu? Mas ele está preocupado com aquela morte. Jesus está preocupado com aquela morte que te leva distante de Deus para o resto da eternidade. Esta morte é um problemão. E a gente chama isso de segunda morte. A segunda morte... Rosana, apaga aquela luz ali para mim, por favor. Essa daí. Não, essa daqui deixa. Isso, obrigado. Essa segunda morte, para Jesus, é um problema. Por quê? Ele não tem domínio sobre a segunda morte. Mas sobre a primeira morte, que é a morte física, ele tem domínio. Mas na segunda morte, não. Por quê? Porque a segunda morte é uma morte que depende de uma decisão enquanto estamos vivos. E Jesus não interfere na decisão enquanto nós estamos vivos. A primeira morte é fácil, ele vai lá, ele recompõe. Jesus pegou e cuspiu no chão, fez um barrinho, botou no olho do cego, o cara começou a enxergar. Aí um outro lá paralítico desceu, levanta e anda. Qual é a preocupação de Jesus para as coisas, para esse tipo de coisa? Nenhuma. Zero de preocupação. Porém, a segunda morte, essa sim, ela depende de uma decisão. E essa decisão é de cada um de nós. Cada um de nós decidimos se queremos viver eternamente. Decide se quer viver eternamente. E daqui a pouco eu vou falar mais algumas coisas interessantes sobre isso. Então, você, meu irmãozinho, que está me ouvindo, presta atenção. O teu corpo, você tem que cuidar dele. Você tem que cuidar. Ele é templo do Espírito Santo. É importante você cuidar. Mas a morte do seu corpo, para Jesus, não é nada. Mas a decisão que você toma aqui, essa decisão que você toma, essa decisão define se você viverá eternamente ou vai morrer eternamente. E tem uma coisa que você precisa saber, que morrer não é uma coisa boa, não. A morte não é uma coisa gostosa, não. Por isso que eu costumo dizer que o Espiritismo é a ideologia da morte. É a doutrina da morte. Por quê? Porque o sujeito nasce, vive, morre. Aí ele encarna, nasce, vive e morre. Encarna, nasce, vive e morre. O Jesus não quer isso para a gente. Jesus ele não quer que nós tenhamos a experiência de morrer várias vezes. Basta uma. Por isso que o cristianismo é uma coisa fabulosa, uma coisa maravilhosa. É uma coisa incrível. A gente não pode confundir cristianismo com qualquer outra coisa. O cristianismo é absolutamente diferente do catolicismo, do espiritismo, dos muçulmanos, do budismo, de qualquer outra coisa.
Quando você morre, meu irmão querido, nós aguardamos a ressurreição, que é a recomposição do corpo. A ressurreição, vai no dicionário ver o que está escrito lá. Ressuscitar significa voltar à vida no mesmo corpo em que outrora tenha acontecido a morte. E isso não depende de tempo, não depende de putrefação, não depende de nada. Lázaro já estava fedendo. Nós temos uma médica aqui, uma médica, inclusive, legista, que sabe que 4 dias depois da morte, o corpo começa a feder, a soltar gases, os fluidos, sei lá, Eliette pode até falar um pouco mais sobre isso. E Jesus foi lá e tratou como um sono. Falou assim, vamos acordar o Lázaro. Tipo assim, gente, fica tranquilo, né? Fica tranquilo, daqui a pouco o Lázaro está de volta aí, a gente vai conversar com ele. Né? E depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo dorme. Vou despertá-lo do sono. Aí alguns falam, mas senhor, já tá morto há 4 dias, deve estar fedendo, já deve estar explodindo coisa lá dentro. O intestino já deve ter corroído, já deve ter vazado para dentro das vísceras. Já devia estar fedendo. A pele já devia estar escurecida. É isso que acontece, gente? Como é que é 4 dias de morte? Depois de 24 horas já começa a mancha verde abdominal, né, que as bactérias já começam a entrar em putrefação no intestino. E depois vem a fase gasosa, né, que o cadáver começa a ficar todo inchado e com a pele mesmo escurecida, até passar essa fase gasosa, aí entra na fase como que de liquefação, né, que depois de 4 dias já começa a fase de liquefação e começa a musculatura a se liquefazer, né? Por ação da própria mitocôndria também, das enzimas internas e das bactérias. Obrigado, Eliette. Você acha que Lázaro estava em que situação? Lázaro devia estar apodrecido lá. Eles mesmos falam, Senhor, já fede. Aí Jesus, sabe como Jesus tratou isso? Jesus tratou como se fosse um sono. Peraí que já ele vai estar aqui conosco. Aí falou, Lázaro, vem para cá, Lázaro. E Lázaro resolveu levantar. E aí, Lázaro estava vivo. Olha só. Para Jesus ressuscitar alguém fisicamente, gente, é a coisa mais fácil que tem. Mas a morte provocada pela sua decisão, essa é um problema. A segunda morte é um problemão. A obra de Cristo está focada em resolver a segunda morte, não a primeira morte. Jesus focou em resolver o problema depois que você decide. Essa morte que eu estou falando é a morte que faz com que você fique distante de Deus o resto da eternidade. A obra de Cristo, ela tem que resolver esse problema, de deixar você longe da presença de Deus depois da ressurreição da primeira morte. O que nos coloca na segunda morte são as nossas ofensas e pecados.
Eu vou até colocar aqui para você, espera só um minutinho, eu vou mostrar aqui. Só deixa eu abrir o programinha da minha Bíblia aqui. Só um segundinho. Eita, o programa aqui está lerdo. Mas temos fé. Em Efésios 2, de 1 a 6, que são versículos, assim, por demais conhecidos. Vocês conhecem muito bem. Agora vê, abriu, peraí. Vou colocar aqui para você. Você vai ver. Em Efésios, capítulo 2, Paulo nos dá uma dica aqui, ó. Estando vós mortos em ofensas e pecados. Ou seja, quem provoca a morte está aqui, ó. Ofensas e pecados. Jesus nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou, juntamente com Ele. Ele quem? Cristo. Aqui, ó. E vos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele quem? Cristo. E nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. E assim vai. Poderia aqui falar ainda de Nicodemos. Todo mundo conhece a história de Nicodemos. Lá em João capítulo 3. Depois você vai lá ler. João capítulo 3. Nicodemos está cheio de desejo, mas o que ele não tem é sabedoria. O único que pode nos colocar junto do Pai, o qual nós chamamos de Deus, o único que pode nos colocar ao lado de Deus, que é o nosso Pai, é a sua fé em Jesus Cristo. Ele pode colocar você lá. Vou pôr aqui de novo para você ver. Olha lá, vou pôr aqui de novo. Ele, Jesus, nos ressuscitou. Deus, né? Deus nos ressuscitou juntamente com Jesus. Com Jesus. Aí ele fala, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, o que eu estou vendo de crente falando besteira por aí, mas besteira, assim, de uma maneira que chega a ser triste. Triste, para mim é triste. Eu tenho visto isso acontecer. Pastores, grandes pregadores, falando besteira porque não leu corretamente a Bíblia. Porque misturou filosofia com cristianismo.
Tudo que nós precisamos saber está na Bíblia. Você não precisa ir nos gregos, nos filósofos. Na Bíblia você encontra tudo o que você precisa. Tem gente inventando história para justificar os seus pecados. Tem doutrina disso, doutrina daquilo, doutrina da, como é que é? Da graça plena, a doutrina de não sei o quê. Basta você ler. Lê a Bíblia. É tudo o que você precisa. Muito bem. Quero fazer aqui uma pequena análise bem rápida aqui sobre a posição humana. A posição de Jesus é essa. Jesus, ele é suficiente. Ele não precisa de mais nada. Por isso que o título dessa pregação é Jesus, suficiente Salvador. Nós vamos entender que Jesus é suficiente Salvador. Eu não preciso fazer mais nada. Deu para entender? Isso pode soar meio perigoso até, mas você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é crer em Cristo. Ah, mas e se eu... Não, peraí. Aí é outra história. Você viu ali no texto, agora há pouco, eu vi aqui, eu mostrei aqui no texto para você, porque olha só, isso não vem das obras, porque para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para continuar pecando? É isso que está escrito aqui? Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Eu não precisa ser muito esperto, não, para entender o que está escrito aqui. Precisa? Hã? Olha lá, ó. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para continuarmos pecando, cujos pecados foram feitos por Deus, para que nós andássemos neles. É isso que está escrito? Não! Não é. Jesus está falando de boas obras. Nós somos criados em Cristo para boas obras. O pecado não é boa obra. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas, não para que andássemos longe delas. As boas obras, elas são fundamentais para a vida cristã, mas não para entrar no céu. Não para ser salvo. Para ser salvo é pela fé em Cristo. Ah, então agora eu aceito ir a Jesus, agora eu sou Jesus, ótimo, então vai andar em boas obras. Não em pecado. Mas e se eu errar? Ah, Jesus perdoa. Jesus está aí para nos perdoar, sempre, para nos ensinar. Ele falou assim, eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Ou seja, quando Jesus entra dentro de você, ele te ajuda a superar as dificuldades. E tem neguinho falando aí que não tem problema. Você pode separar da sua mulher, porque vai vir uma coisa... Porque a segunda... Como é que eles chamam de a segunda... Eu não me lembro agora, mas eles falam assim que a segunda alguma coisa ainda é melhor. Ah, eu largo a Rosana, que é minha esposa, 34 anos de casado com ela, agora que ela tem 60 anos, e eu 60, largo dela para arrumar uma moça de 30 para mim. É isso? Hã? Porque uma moça de 30 é muito melhor do que uma mulher de 60? Ah, meu Deus do céu, eu tenho visto tanta... Olha, tanta gente inventando moda para justificar o seu pecado. É uma justificativa de pecado. Sabe? A graça plena. Uma vez salvo, salvo para sempre.
Ah, parar, vai inventar moda em outro lugar. Aqui não. Desculpa, mas não tenho paciência para esse tipo de moda, não. Nós fomos feitos por Cristo para andarmos em boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Bom, vamos mudar de assunto aqui um pouquinho, mas a gente já volta. É muito difícil andar nesse mundo. O próprio Jesus reconheceu essa dificuldade. O próprio Jesus falou assim: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós temos que nos escorar em Cristo. Nós temos que nos aproximar de Cristo o máximo possível. Nós temos que viver as coisas de Deus longe das coisas do mundo, dos desejos do mundo. Nós temos que matar os nossos desejos, sufocar para que a obra de Cristo cresça. Você quer ver? Tem uma frase aí desses desenhos de Walt Disney que fala assim: você tem que seguir o que diz o seu coração. Falando para as criancinhas. Faça o que teu coração te manda fazer. Isso é satânico. É diabólico. Isso é mortal. Toma cuidado, meu irmão. Fique longe desses pensamentos. Você não tem que fazer o que o seu coração manda. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então eu posso ser traído pelo meu coração. Se eu alimentar os desejos do meu coração, quanto mais eu alimento os desejos do meu coração, mais eu me afasto do Senhor Jesus. Jesus falou que teríamos aflições. Eu vou relatar aqui algumas dessas aflições para você. As aflições que nos obrigam a fazer o que nós não queremos. O que queremos fazer não é exatamente o que Deus quer que façamos. Nós precisamos lutar pela sobrevivência. Existem perseguições ideológicas tremendas. Tremendas. As desilusões que nós vivemos, desilusões emocionais. Ah, você escolhe uma profissão, mas aí lá na frente, quando você já tem uma certa maturidade, você fala: puxa, mas eu não queria fazer isso da minha vida. Percebe? Doenças, velhice. Eu vou fazer 60 anos daqui a alguns dias. Como é difícil, tudo dói. Eu tenho que fazer um esforço violento para que a minha saúde fique boa. Deu para entender? Não é fácil. É uma aflição isso. Hoje de manhã eu não tinha que trabalhar. Hoje é sexta-feira, eu não trabalho de sexta-feira. Eu podia ter dormido até as 10 da manhã, mas quando era 6 horas eu estava em pé, com dor no corpo. E dói aqui, dói ali, dói aqui atrás e dói as pernas. É a idade do condor, né? Condor aqui, condor ali. A morte de parentes e amigos é uma aflição. Outro dia morreu um amigo meu muito querido. Os irmãos aqui da igreja me acompanharam nessa fase. Meu amigo querido. Preguei o evangelho para ele. Estava quase se convertendo. Infelizmente, ele morreu de câncer no pulmão, fumava demais. Eu gostava muito dele. Como é difícil isso. Pessoas que amamos morrem. E isso dói no nosso coração. Desemprego, subemprego.
necessidades financeiras. Ser mal interpretado. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende errado e aquilo fica para sempre. Poxa, mas não era isso que eu quis dizer, não era essa a minha intenção. É uma aflição. E a gente fica se cobrando o tempo inteiro. Poxa vida, eu não tenho isso. Eu estou numa idade e não tenho aquilo. Eu não posso viajar, eu não posso fazer isso, eu não posso ter um plano de saúde, eu não posso, sabe? Você começa a se cobrar e se cobrar. O mundo exige isso da gente, uma postura de vencedores. Você tem que ser um vencedor economicamente falando. Como se fosse tudo. Aí você fica com medo de perder 10 reais. Aí você fica com medo de... Passa alguém precisando de dinheiro, você fala assim, puxa, se eu der 10 reais, ele vai comprar droga. A Bíblia fala que fizer à sua direita... Aliás, o que fizer à sua direita, não o veja à sua esquerda. A gente fica dando desculpa para não ajudar as pessoas. A gente fica arrumando desculpas. Ai, o pastor pediu porque tem gente na igreja passando. Ah, mas eu já dei minha oferta esse mês. Sabe, a gente fica ali. Não estou dizendo que todo mundo é assim. Né? Pelo amor de Deus, não pensem nisso. A gente tem que dar aquilo que está no nosso coração. Mas tem gente que fica contando. Eu sei que tem. E eu já vi isso em igreja, irmãos, que nós somos medidos pelo que nós temos. Qual carro que você tem, irmão? Ah, eu tenho um Fusca velho. Esse irmãozinho aí. Esse irmãozinho Fusca, ixi, o cara deve ser um pobretão. Não vou nem investir muito nesse cara aí. Porque se ele converter, nós vamos ter que ajudar ele. Ele não vai dar dinheiro para a igreja. Ai, meu Deus do céu. Criou-se uma cultura diabólica em que somos medidos pelo que podemos produzir materialmente e não espiritualmente. Isso está, anota aí, 1 Coríntios 1, versos 20, 21, 27 e 28. Depois você vai lá e estuda isso aí. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Todos esses detalhes aí nos põem a perder. E pelo menos nós sentimos que estamos perdendo. Ah, eu não consegui dar minha contribuição para a igreja. Puxa, o que os irmãos vão pensar de mim? O que os irmãozinhos vão pensar que eu não tenho dinheiro? Eu não queria que eles pensassem. Irmão, para com isso, meu irmão. Para. Agora, tem uma coisa que que segue o versículo em que Jesus fala que no mundo tereis aflição. Tem uma coisa ali. A vitória, irmãos, só existe para quem tem aflição. Jesus falou assim, tereis aflição, mas eu venci o mundo. Eu vou dar a vitória para você. Irmão querido, saiba disso. A nossa postura diante do mundo tem que ser como se não pertencêssemos ao mundo. É isso que a gente tem que pensar. É assim que você tem que fazer. Você está aqui, nesse mundo, sofrendo as aflições.
padecendo necessidades. Mas você tem que olhar para o mundo como se não pertencesse a ele. Não estou dizendo que você não tem que cumprir as suas obrigações. Você tem que cumprir as suas obrigações, sim. Mas você não pertence a esse mundo. Você precisa mexer na cultura do Espírito Santo na sua cabeça. Você precisa lutar contra os padrões mundanos, os padrões humanos. E você tem que começar a receber o padrão do Espírito Santo. A cultura do Espírito Santo. Você tem que entender que o Espírito Santo está com você. E não longe. Mesmo que você tenha cometido erros, ele está com você. Você está entendendo? Para de achar porque você cometeu um erro, porque você fez uma coisa, uma outra, e que te entristeceu, o Espírito Santo foi embora. Não. Ele está com você. Faça isso, irmãos. Faça esse exercício. Tá? Se você tem o Senhor Jesus como seu suficiente Salvador, e você entende que o Senhor Jesus é aquele que morreu na cruz para te livrar da morte espiritual, a morte eterna. O dia que você morrer fisicamente vai ser, como diz, né? Melzinho na chupeta. Jesus vai te ressuscitar assim, ó, pum. Lá mesmo, Tessalonicenses fala, né? E de um segundo para o outro, um momento para o outro, ao ouvir o som da trombeta, aqueles que morreram na igreja ressuscitarão primeiro. Está lá, veja lá, Tessalonicenses 4, 5, eu acho. Dá uma olhada lá. O Espírito Santo conspira para que você vença, não para que você erre. Quem conspira contra a sua vitória é o diabo. Mas o Espírito Santo está o tempo todo ali do teu lado, te ajudando. Você pode nem estar vendo, mas ele está do seu lado. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Eu enviarei o Espírito Consolador. Queridos, dá uma lida lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 10, você vai ver essa questão da cultura do Espírito Santo. Em João 16, de 20 a 33, você vai ver o Espírito Santo conspirando para que você seja vitorioso. Você precisa se convencer de que você não pertence mais a esse mundo. Embora você esteja pisando neste mundo, mas você não é mais parte dele. Então, queridos, aqui eu encerro a minha pregação sobre Jesus Cristo, suficiente Salvador. Eu só vou colocar aqui na gravação para vocês algumas anotações a mais que eu fiz, que depois você pode pesquisar se você quiser. E como isso vai ficar gravado, então você aproveita depois, volta, a hora que você tiver um tempinho, você volta a gravação e pega essa parte aqui, ó. Algumas anotações que eu fiz para reflexão. 2 mortes. A da vida no corpo e a da vida após a ressurreição está em Apocalipse 20, verso 11. E aqui apagou. Espera só um minutinho que está meio apagado aqui na minha impressão. E eu tenho o texto aqui no computador. É só Apocalipse 20, verso 11. E Gênesis 3. Dá uma olhada lá. As 2 mortes. O pecado foi introduzido por um homem, que é o Adão. 1 Coríntios 15, 21 e 22.
e Romanos 5:12. A morte física como sendo um sono. Você vai ver isso em João 11, verso 11, Mateus 9, 24, 1 Coríntios 11, 30, 1 Coríntios 15, verso 6, depois verso 20, 1 Tessalonicenses de 4 a 13. A morte espiritual, ou seja, a vida sem Cristo, está em Mateus 8, 22. A morte espiritual como sofrimento eterno, Mateus 5, 29 e 30. A causa da morte espiritual são as ofensas e pecados, é aquele texto que a gente leu em Efésios 2, de 1 a 6. E como não padecer da morte espiritual, está em Romanos 3, de 21 a 28. Então você aproveita para estudar esses versículos, mantenha sempre ao seu lado uma caneta, um lápis de cor, para que você possa pintar os versículos e eles nunca saírem da sua frente. Tá bom? E aqui eu encerro todo esse assunto sobre a suficiência de Cristo como Salvador. Ok? Então, Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma pequena oração, ainda que você esteja ouvindo a gravação, não tem problema, mas você fecha os seus olhos e a gente vai fazer uma oração. Jesus querido, obrigado por esse momento, podermos estudar a tua palavra, conhecer os teus mistérios, e que Deus, o Senhor possa abençoar aqueles que estão assistindo este culto, estão assistindo esse estudo, e possam, Senhor, ser abençoados com sabedoria vinda do teu Espírito Santo. Livra-os de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus abençoe a todos. Espera um minutinho que eu vou parar a gravação. Tá aqui. Pronto.